Olá, eu sou Isabelle Pinto, do segundo ano de Multimídia do turno matutino do IFRN, e hoje eu vou fazer análise do filme O Gabinete do Dr. Caligari e falar também um pouquinho sobre o expressionismo alemão. O longa-metragem possui 71 minutos, foi dirigido por Robert Wiene e escrito por Hans Janowitz e Karl Mayer. Foi lançado na Alemanha em 1920 e é considerado o primeiro filme de terror da história do cinema e também o marco inicial do expressionismo alemão, movimento no qual ele está inserido. O expressionismo foi uma vanguarda artística que vigorou na Europa durante o final do século XIX e o início do século XX, e tem como características a expressão psicológica dos sentimentos e a subjetividade, a descaracterização do belo e uso de ângulos e contornos deformados, e também a abordagem de temas sombrios ou trágicos. Ele se deu nas mais diversas artes, como pintura, arquitetura e teatro, que, ao se unirem, deram origem ao movimento cinematográfico do qual o filme faz parte, o expressionismo alemão. O movimento teve influência do cinema fantástico e se desenvolveu durante a Primeira Guerra Mundial, visto que foi impedido de importar filmes do exterior, o que levou à necessidade da Alemanha de ter de produzir seus próprios filmes. No entanto, como a história reflete na arte, os filmes abordavam temáticas pessimistas e tenebrosas, visto que a Alemanha estava devastada após perder a guerra. As características gerais desse movimento podem ser percebidas com a análise desse filme, mas, antes disso, vamos para o enredo. O filme começa com Francis contando para outro homem como ele foi parar naquele local, que mais tarde a gente descobre que é um hospício. Ele tem um flashback e volta para um dia em que ele e seu melhor amigo, Alan, vão a uma feira de circo assistir ao show de um homem chamado Caligari e seu assistente de palco, César, que é um sonâmbulo que diz adivinhar o futuro. Alan pergunta até quando irá viver, e recebe como resposta que será até a alvorada, e no dia seguinte ele realmente amanhece morto, dando início a uma série de assassinatos que levam o protagonista a suspeitar do hipnotizador e do sonâmbulo, desenvolvendo a trama que possui um final surpreendente. Para começar a análise, eu vou falar do cenário, que é idêntico a de peças teatrais e possui uma arquitetura estilizada e distorcida. Faz uso de linhas e ângulos oblíquos que dão a sensação de pesadelo, pois parece algo inerte à realidade. A maquiagem dos personagens possui um toque circense, que destaca suas expressões faciais. Além disso, sua exagerada e dramática atuação reforça a expressão dos sentimentos, como tristeza, medo e angústia. Esse filme é mudo, ou seja, suas falas são escritas na tela, com uma fonte distorcida para combinar com a estética do filme. Além disso, os diálogos das personagens não são escritos completamente, exatamente para estimular a imaginação do espectador ao imaginar o que exatamente estaria sendo dito naquela cena. Apesar disso, o filme possui sons de fundo, que são extremamente importantes, pois, em cenas ambientes, o som é mais estático, e já em cenas que estão iniciando um conflito, o som de fundo vai aumentando gradativamente até ficar agitado, o que gera sensações e integra o espectador na obra. Já quanto à edição e à fotografia, o filme possui uma filmagem estática, com poucas inovações técnicas, porém transformando o espectador em um observador, como ocorre em peças teatrais. Além disso, eles fazem uso de objetos fora da tela. Isso estimula a curiosidade do espectador e o insere na obra ao imaginar para o que eles estariam olhando ou apontando. Por se tratar de um filme em preto e branco, geralmente as cenas são internas, o que possibilita um jogo de luz e sombra, que acentua o contorno dos personagens e cria a atmosfera onírica e bizarra, muito característica do filme. O roteiro desse filme também é muito inteligente, visto que ele possui uma narrativa moldura, ou seja, uma narrativa não linear que inicia com um flashback, como eu disse anteriormente, e traz uma narrativa dentro da outra. Além disso, o narrador não é confiável, visto que a história se passa de acordo com o que acontece em sua mente. E o plot twist, que é a mudança da trama que traz um final inesperado, gerou vários questionamentos e interpretações, e tudo isso possui um propósito, que é o de explorar a subjetividade psicológica e emocional do sujeito. Há estudiosos do cinema que afirmam que o filme pode ser interpretado como uma metáfora para a Primeira Guerra Mundial, visto que um personagem autoritário, que no caso seria o governo, controla a outro, que o obedece cegamente, que no caso seria a população.
Portanto, toda a crítica do filme é retirada, visto que o único personagem que tenta lutar contra isso é retratado no fim do filme como um louco, o que casaria muito bem com o expressionismo, visto que esse movimento faz uso da arte para refletir acerca da angústia do indivíduo alienado sociopoliticamente. Sendo assim, o Gabinete do Dr. Caligari é muito importante para a história do cinema, visto que inspirou outros filmes na época, como Nosferatu e o Golem, e também inspira filmes da cultura pop atual, como A Ilha do Medo e Edward Mãos de Tesoura, seja nos quesitos técnicos, estéticos ou narrativos.